Você já parou para pensar? Quem foi que te ensinou que o dinheiro é sujo? Desde pequeno você ouvia frases como: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Melhor um pobre honesto do que um rico corrupto. E então, sem perceber, você passou a acreditar que pobreza é virtude, que escassez é espiritualidade e que sonhar com abundância é pecado. Mas eu vou te confrontar com uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Essa mentalidade não vem de Deus, vem da religião distorcida. Sim, aquela que usa a culpa como ferramenta de controle. Aquela que prega a humildade, mas vive na opulência de catedrais douradas. Aquela que te ensinou a se sentir culpado por querer mais. Agora olhe ao seu redor. Quantas pessoas boas, honestas, de fé, estão presas em dívidas, em trabalhos que odeiam, vivendo um ciclo de ansiedade e escassez? E tudo isso porque, lá no fundo, acreditam que Deus quer que elas sofram. Mas se isso fosse verdade, por que a Bíblia está repleta de homens e mulheres prósperos? Abraão, Davi, Salomão, todos foram extremamente ricos e profundamente espirituais. A mentira que você acreditou é que existe uma guerra entre fé e riqueza. Mas a verdadeira espiritualidade não rejeita a prosperidade, ela a governa. Porque o dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro te possui, ao invés de você possuir sabedoria sobre ele. A escassez não te aproxima de Deus. O que te aproxima é o caráter, a fé, a integridade. E isso você pode ter sendo pobre ou sendo rico. Mas eu te pergunto, o que glorifica mais a Deus? Você viver limitado, frustrado e preso ao medo do amanhã? Ou você prosperar com propósito e se tornar um canal de bênção? A resposta é clara. A prosperidade com propósito é um ato de adoração. Porque quando você prospera com sabedoria, você pode abençoar, multiplicar, transformar. Você se torna a resposta da oração de alguém. Qual é a mentira que você aceitou como verdade sobre dinheiro e fé? E o que aconteceria na sua vida se você decidisse hoje que prosperar é parte do plano de Deus para você? Existe um livro na Bíblia que não te promete milagres instantâneos. Não fala sobre abrir o mar vermelho ou fazer o sol parar no céu, mas fala de algo que transforma vidas silenciosamente, dia após dia. Esse livro é Provérbios, escrito pelo homem mais rico e sábio que já pisou na terra, Salomão. E se você quer aprender a ter paz interior e uma conta bancária saudável, é aqui que começa a jornada. Provérbios não ensina como ganhar dinheiro fácil. Ele ensina algo maior, como se tornar alguém que atrai prosperidade com sabedoria. Veja, na casa do justo há tesouro precioso, mas na renda do ímpio há inquietação. Provérbios 15:6. Salomão não diz que o justo pede, ele diz que o justo tem. Por quê? Porque ele age com sabedoria. Porque ele planta com visão. Porque ele é disciplinado com propósito. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Você percebe? A Bíblia nunca prometeu prosperidade ao irresponsável. Ela promete ao diligente. O que é diligência? É a mistura entre ação, consistência e visão espiritual. E Provérbios é um verdadeiro manual de diligência. Não se associa com tolos. Não gasta o que não tem. Planeja antes de agir. Multiplica com sabedoria. Honra a Deus com os primeiros frutos. Esse é o verdadeiro código da prosperidade bíblica. Salomão entendeu algo que muitos ainda ignoram. A sabedoria não te dá apenas paz interior. Ela te dá poder para construir um império com propósito. E não é sobre ostentação, é sobre legado. Porque sabedoria é o único bem que, quando você o adquire, tudo o mais vem junto. Feliz é o homem que acha sabedoria. Ela é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Provérbios 3:13-15. Quando Jeff Bezos começou a Amazon, ele não estava buscando fama. Ele estava buscando sabedoria aplicada com disciplina. Ele lia Provérbios todos os dias, porque entendeu que sabedoria é mais valiosa do que qualquer MBA. Hoje, seu império é reflexo disso.
Você está buscando milagres ou sabedoria? Você está orando por provisão ou estudando os princípios da provisão? Provérbios está dizendo: a paz e a prosperidade estão escondidas nas decisões que você faz todos os dias. Você está pronto para aplicar essa sabedoria? Agora, entramos no coração da jornada. Os 3 pilares que sustentam toda a prosperidade com um propósito. Imagine um templo sagrado. 3 colunas sustentam todo o seu peso. Se uma delas ruir, tudo desmorona. Assim também é com a vida de quem busca paz interior e liberdade financeira. Sem fé, você vive com medo. Sem disciplina, você afunda na procrastinação. Sem visão, você caminha em círculos. Esses são os 3 pilares bíblicos da prosperidade e paz. Fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza do invisível. É andar sobre águas quando tudo diz que você vai afundar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Você quer agradar a Deus? Confie nele mesmo quando o saldo bancário grita o contrário. Fé é o que move você para a ação. É o combustível da esperança. É o que transforma deserto em promessa. Muitos têm fé, mas poucos têm disciplina. E sem ela, você desperdiça os dons que Deus te deu. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Provérbios 13:4. Disciplina é o ato de dizer não para o conforto, para dizer sim ao seu chamado. É acordar antes do sol. Guardar o dízimo mesmo com medo. Dizer não ao consumo impulsivo para dizer sim à sua liberdade futura. Onde você quer chegar? Quem você quer se tornar? Sem visão, o povo se corrompe. E a sua vida também. Escreve a visão e torna-a bem legível, pois certamente virá, não tardará. Abacuque 2:2-3. A visão é o mapa. É ela que direciona a sua fé. É ela que dá propósito à sua disciplina. Sem visão, você perde o foco. Com visão, você se torna imparável. Oprah Winfrey nasceu na extrema pobreza, abusada, humilhada, desacreditada. Mas ela tinha fé que algo maior a esperava. Desenvolveu uma disciplina brutal e nunca perdeu de vista a visão do seu futuro, impactando milhões. Hoje ela é um império vivo de transformação. Não foi sorte. Foi a fórmula bíblica: fé, disciplina, visão. Qual desses 3 pilares está fraco na sua vida hoje? E o que você pode fazer ainda hoje para fortalecê-lo? Porque quando esses 3 pilares se alinham, Deus constrói o templo da sua prosperidade. Agora entramos em um dos capítulos mais profundos e transformadores: a batalha invisível entre identidade e destino. Imagine um homem que nasceu em cativeiro. Ele foi liberto, mas dentro da cabeça dele ainda vive como escravo. É exatamente assim que muitas pessoas vivem hoje. Elas são livres no papel, têm acesso à palavra, têm promessas de Deus em mãos, mas mentalmente, emocionalmente e espiritualmente ainda estão acorrentadas. O escravo pensa pequeno, tem medo de errar, espera sempre o mínimo e acredita que é o máximo que merece. Ele vive pedindo esmolas emocionais e financeiras, se contenta com migalhas, e quando alguém prospera ao lado dele, sente inveja, não inspiração. Voltamos para o Egito. Lá ao menos tínhamos pão, diziam os hebreus, mesmo depois de serem libertos. Eles estavam livres, mas suas mentes ainda estavam presas ao cativeiro. O filho pensa como herdeiro. Ele sabe que tem acesso à abundância do pai. Ele não implora, ele declara: e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. O filho sabe que o pai é dono do ouro e da prata. Ele não teme o futuro, porque sabe que carrega o sobrenome celestial e age como tal, com ousadia, responsabilidade e visão de legado. Enquanto você viver com a mentalidade de escravo, você vai rejeitar oportunidades, vai sabotar seus próprios sonhos, vai fugir da responsabilidade que a riqueza traz. Mas quando você abraça a identidade de filho, você começa a sonhar grande, a se posicionar como canal de bênção, a agir com coragem mesmo quando tudo diz não. Nelson Mandela ficou 27 anos preso.
Mas quando saiu não carregava ódio, carregava autoridade, porque a mente dele já era livre muito antes de os portões abrirem. Ele não saiu da prisão como vítima, saiu como líder e mudou uma nação. Você está vivendo como escravo ou como filho? Se Deus é seu pai, por que você ainda aceita viver em escassez, medo e mediocridade? Sua identidade determina seu destino. Agora, mergulhamos em um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre propósito, responsabilidade e prosperidade. Imagine um rei que vai viajar. Antes de partir, ele entrega aos seus servos uma quantidade de talentos, moedas valiosas. A um, ele dá 5. A outro, 2. E ao último, 1. Depois de muito tempo, ele retorna. E agora vem o momento da verdade. O servo com 5 talentos multiplicou e entregou 10. O rei disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." O servo com 2 talentos multiplicou e entregou 4. O mesmo elogio, a mesma recompensa. Porque Deus valoriza crescimento, não comparação. Mas o servo com 1 talento enterrou. Disse: "Tive medo. Sabia que és um homem severo. Por isso escondi teu talento." O resultado? O talento lhe foi tirado, e ele foi chamado de servo mau e negligente. A lição é clara. Deus não premia o medo. Deus premia a multiplicação. Jesus não contou essa parábola para falar apenas de dinheiro. Ele falou sobre potencial, responsabilidade e coragem. Quantos talentos Deus já te deu e você ainda enterra todos os dias por medo, dúvida ou comodismo? Suas ideias, seu dom de comunicação, sua habilidade de resolver problemas, sua visão empreendedora, sua fé inabalável. Você tem talento, mas talento enterrado é talento roubado pelo medo. Multiplicar é um mandamento espiritual. Sede frutíferos e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Isso não é só sobre filhos, é sobre tudo o que Deus colocou nas suas mãos. Não importa se hoje você tem 1 talento ou 10, o que importa é o que você vai fazer com o que já tem. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, mas ele não enterrou seu talento, ele insistiu. Ele multiplicou conhecimento, experiência, persistência. Hoje, bilhões vivem no brilho da sua perseverança. O que você está enterrando hoje que Deus te deu para multiplicar? Porque a verdadeira paz interior vem quando você sabe que está fazendo render tudo aquilo que Deus confiou a você. Agora, entramos em um dos princípios mais poderosos e espirituais da vida, a lei da semeadura. Simples, imutável e absolutamente transformadora. Pare tudo por 1 segundo e olhe ao seu redor. Tudo o que você vive hoje, seu nível financeiro, emocional, espiritual, é resultado de sementes plantadas no passado. Você pode negar, justificar, terceirizar a culpa, mas a verdade é implacável. Você colhe exatamente aquilo que semeia, a lei mais antiga do universo. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. A semeadura não é opcional. Ela é uma lei, e como toda lei espiritual, funciona para todos, crentes ou não. Se você planta procrastinação, vai colher frustração. Se você planta generosidade, vai colher abundância. Se planta disciplina, colhe liberdade. Se planta fé, colhe milagres. Mas aqui está o segredo. A colheita nunca vem no mesmo tempo da semente, e é por isso que muitos desistem. Plantam por 1 semana e querem resultados em 24 horas. Mas o reino espiritual não funciona no seu relógio. Funciona com base em constância, paciência e confiança. George Mueller cuidou de mais de 10.000 órfãos na Inglaterra, sem pedir dinheiro a ninguém. Apenas orava, semeava fé, trabalhava com diligência. E sabe o que aconteceu? Durante 60 anos nunca faltou nada. Comida aparecia na porta. Doações anônimas chegavam, porque ele semeava no invisível e colhia no natural. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10. Não é barganha,
É honra. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa da disciplina da generosidade. Quem não aprende a dar, nunca está pronto para receber. Quem retém mais do que deve, empobrece. Mas quem planta com fé, ativa um ciclo sobrenatural de provisão. O que você tem plantado todos os dias, nas suas ações, palavras, pensamentos e decisões, porque a sua vida nunca será maior do que as sementes que você tem coragem de plantar, mesmo sem garantia de quando irá colher. Agora entramos em um dos momentos mais desafiadores da jornada espiritual, o silêncio de Deus. E é justamente nesse silêncio que a paz verdadeira é forjada. Você já orou, já jejuou, já fez tudo certo, e mesmo assim parece que o céu está em silêncio? Você pede uma direção, e tudo que recebe é o eco da sua própria voz. Esse é o momento onde muitos desistem, onde muitos concluem que Deus os abandonou. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus nunca é abandono. É um teste. O povo de Israel saiu do Egito com promessas de terra fértil e leite e mel. Mas antes veio o deserto. 40 anos de provação. Por quê? Porque o deserto revela o coração. Porque a fé verdadeira não depende de sinais. Ela continua mesmo no escuro. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar e saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8, 2. Não é nas bênçãos visíveis, não é nos aplausos, é quando você está sozinho, sem respostas e mesmo assim, decide confiar. Essa paz não é ausência de problemas, é a presença de confiança. É quando você diz: mesmo que ele não fale, eu sei que ele está. Mesmo que ele não haja agora, eu sei que ele é fiel. Jesus no Getsêmani, suando sangue, orando ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. E o céu, silêncio, mas ele não fugiu. Ele não murmurou. Ele permaneceu, porque sabia que a cruz era parte do plano e que a glória viria depois da obediência. Você está passando por um deserto? Você sente que Deus está em silêncio? Então entenda, esse é o teste. E a sua aprovação nesse teste não vem quando você entende tudo, mas quando você confia mesmo sem entender. Agora é hora de encarar de frente uma das maiores causas de desequilíbrio espiritual e financeiro. Quem está no controle, você ou o dinheiro? O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. E a maioria das pessoas hoje estão servindo ao dinheiro, mesmo sem perceber. Você quer saber se o dinheiro te domina? Observe suas emoções quando ele falta ou quando ele sobra. Se você entra em desespero na escassez, se você se torna arrogante na abundância, então sim, o dinheiro ainda governa seu coração. Jesus foi claro e direto: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Perceba que ele não disse Deus e o diabo. Ele disse Deus e o dinheiro, porque o dinheiro é o único senhor com poder de competir pelo seu coração. Ele oferece o que só Deus pode dar: segurança, poder, status, liberdade. Mas aqui está a diferença. Deus entrega isso com propósito. O dinheiro entrega com prisão. A autoridade espiritual sobre o dinheiro significa uma coisa: você controla o dinheiro, ele não te controla. Você diz a ele onde ir. Você o alinha com o propósito do reino. Você usa como ferramenta, não como identidade. A bênção do Senhor enriquece, e com ela, ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. A riqueza vinda de Deus não gera culpa, não escraviza, não destrói famílias. Ela vem com equilíbrio, paz e legado. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, era dizimista desde os 11 anos. Doava 10%, depois 20%, depois mais de 90% da sua fortuna. Quando perguntado sobre seu segredo, disse: Deus me deu o dinheiro, e eu só administro o que pertence a ele. Rockefeller entendia: autoridade espiritual sobre o dinheiro é reconhecer que ele é um meio, nunca um fim. O dinheiro está nas suas mãos, ou no seu coração.
Porque o segredo da prosperidade bíblica não é ter mais dinheiro, é ter mais domínio sobre ele. Estamos chegando na reta final, e agora é hora de revelar a engrenagem que sustenta uma vida de prosperidade contínua, o ciclo divino da abundância. Se existe algo que separa os que prosperam de forma bíblica dos que vivem em constante escassez, ansiedade e desequilíbrio, é o alinhamento com o ciclo da prosperidade. Esse ciclo é simples, mas poderoso, e quando você o aplica, o sobrenatural se torna natural. 1. Alinhar. Conectar-se com o propósito antes de ganhar mais, antes de investir, construir, empreender. Você precisa alinhar sua mente, seu coração e seu espírito com o propósito eterno. Alinhar sua visão com os princípios do reino. Alinhar seus sonhos com a vontade de Deus. Alinhar sua identidade com a palavra, e não com o mundo. Prosperidade sem alinhamento gera vaidade, mas prosperidade com alinhamento gera propósito eterno. 2. Agir. Fazer a sua parte, sem desculpas. Fé sem obras é morta. Alinhamento sem ação é ilusão. Deus não prospera os que esperam parados. Ele prospera os que caminham pela fé. Você quer crescer financeiramente? Estude, trabalhe, aprenda a investir. Quer restaurar sua paz interior? Perdoe, corte excessos, organize sua alma. O milagre começa onde termina a sua zona de conforto. 3. Abundar. Colher o que se plantou com fé depois do alinhamento e da ação. Vem a colheita, mas ela não é apenas material. Ela é emocional, espiritual, relacional. Você começa a perceber que tudo está fluindo. As ideias vêm, as portas se abrem, a paz reina, porque o seu coração está alinhado e sua vida está em movimento. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Salmo 112. Esse é o final do ciclo. Abundância com propósito, paz com profundidade, riqueza com direção. Howard Schultz, fundador da Starbucks, nasceu em um bairro pobre do Brooklyn. Mas ele alinhou sua visão, criar um ambiente onde as pessoas se conectassem. Agiu. Trabalhou em cafeterias, estudou marketing, persistiu. E hoje, abundou. Mas a riqueza dele não foi só dinheiro. Foi legado. Foi impacto. Onde você está travado nesse ciclo hoje? Alinhar. Agir. Abundar. Essa é a rota sagrada da prosperidade com propósito. Chegamos ao último e mais importante capítulo. Porque de nada adianta riqueza, paz ou sucesso, se tudo isso morre com você. Você já parou para pensar? O que vão dizer sobre você quando tudo isso acabar? Não quando você fizer seu primeiro milhão. Não quando comprar a casa dos sonhos. Mas quando a sua jornada aqui na terra terminar. O que vai ficar? O justo não pensa em acúmulo. Ele pensa em legado. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Provérbios 13:22. E isso não é apenas herança financeira. É legado de caráter, de sabedoria, de fé, de exemplo. Porque o verdadeiro rico não é o que deixa carros na garagem. É o que deixa valores no coração de uma geração. Você está construindo algo que resista ao tempo? Suas palavras vão ecoar mesmo depois do seu silêncio? Suas decisões hoje vão abençoar seus netos amanhã? Sua prosperidade vai apontar pessoas para Deus, ou só para você? Riqueza sem propósito é vaidade. Riqueza com propósito é eternidade. Ser um canal, ser resposta, ser prova viva de que é possível unir fé e prosperidade, espiritualidade e estratégia, paz interior e conta bancária saudável. Esse é o chamado do justo. Billy Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Nunca buscou fama, nunca acumulou para si, mas deixou um legado que impacta até hoje, porque ele entendeu. Não se trata do que você tem, se trata do que você transmite. O que você está construindo hoje resistirá ao fogo do tempo? Que a sua vida seja como uma árvore, com raízes profundas, frutos abundantes e sombra que abriga gerações.
Agora você conhece a fórmula. Não é mágica, não é religiosidade, é verdade aplicada. Você entendeu que prosperidade não é pecado. Dinheiro não é inimigo da fé. O silêncio de Deus não é ausência. Legado é maior que sucesso. Agora é com você. Decida hoje ser parte da geração que une Bíblia e abundância, paz interior e impacto eterno, disciplina e visão, fé e ação. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: quem eu escolho ser a partir de agora? Você chegou até aqui, não por acaso, mas por chamado, porque dentro de você sempre houve algo maior. Uma voz que dizia: você não nasceu para sobreviver, você nasceu para transbordar. Chega de viver como escravo da escassez, do medo, do passado. Chega de acreditar que espiritualidade é sinônimo de sofrimento. Você é filho, você é herdeiro, você é construtor de legado. E agora você tem em mãos a fórmula: fé que move montanhas, disciplina que queima desculpas, visão que enxerga além das limitações. Então levante-se, plante, multiplique, alinhe-se, haja com coragem e deixe que a abundância te encontre no caminho, porque a verdadeira prosperidade começa no espírito, se manifesta na mente e transborda para o mundo. Se essa mensagem tocou sua alma, faça parte dessa missão. Curta, compartilhe, inscreva-se, mas acima de tudo, viva aquilo que você ouviu.